aqui. Fico à disposição quando quiserem iniciar. Já deu para gravar? Já. Perfeito. Então, Agora é com ela. eu sigo fazendo a leitura então dos itens como nós fizemos antes. Beleza. Então, módulo odontologia, primeiro item. Permitir classificação dos procedimentos odontológicos em grupos. Bom, pessoal, a nossa solução atende ao quesito da odontologia no módulo voltado à odontologia, onde nós temos o cadastramento dos procedimentos odontológicos. Vou localizar a tela aqui, perguntas, procedimentos odontológicos, e nesses procedimentos eu posso fazer a definição dos mesmos com a nomenclatura do procedimento e também um grupo de procedimento que facilite a retirada de relatórios ou mesmo acompanhamento posterior. Aí a nomenclatura do grupo é critério de vocês. Certo? Nomenclatura do grupo, como assim? Odontológicos em grupos. Beleza? Vou colocar outra cor para passar para o próximo. Item número 2, permitir elaborar questionário de anamnese do usuário com perguntas configuráveis por sexo e idade. A nossa solução disponibiliza no módulo odontologia a questão de anamneses, que eu posso criar aqui a parte de anamnese odontológica. Eu posso fazer o lançamento do usuário e fazer o cadastramento das perguntas da anamnese, ou eu posso cadastrar a anamnese no meu critério. Daí eu defino as perguntas da mesma, eu crio as perguntas dela e eu defino o tipo, se é lista, se é texto, numérico, decimal, cheque, se é para sexo masculino ou feminino a critério de vocês, idade mínima e máxima, né? Casas decimais a critério, ok? Item número 3, possibilitar o cadastro de protocolos de classificação de riscos, ocorrências, vinculando os respectivos níveis de classificação de risco. A IDS atende a parte de classificações de risco com classificações similares à Humaniza SUS ou Manchester. Então nós temos o cadastramento da classificação em si. Só localizar ela aqui. Vir para o modo de atendimento que já tem um atalho pronto. Nós temos aqui a parte de classificação de risco, onde nós podemos criar as classificações com a nomenclatura que vocês desejarem e os níveis. Vermelho 0 minutos, a laranja 10 minutos, 60 e assim por diante. E eu também posso criar os protocolos conforme o item solicita, onde eu defino, por exemplo, um protocolo de agressão para o protocolo Manchester. Ocorrências, quando houver obstrução de via aérea, respiração inadequada, hemorragia e sanguinate e choque, é atendimento imediato. Quando houver mecanismo de trauma significativo, dispneia aguda, enfim, é atendimento 10 minutos, por exemplo, e assim por diante. Aí no momento em que eu faço o atendimento, eu deixei 1 minuto parado, meu operador ele pediu assim, só um instante. Quando eu faço o atendimento odontológico aqui, quando o setor configurado para trabalhar com protocolos, vou efetuar a carga aqui. A base não está configurada, só pegar outra base aqui rapidinho. Quando eu entro em odontologia, atendimento odontológico, vocês definem onde vocês vão trabalhar com o protocolo a critério, né? Vou carregar aqui, incluir. E eu tenho a classificação de risco com a seleção de protocolos, por exemplo, agressão. Quando o protocolo agressão, eu leio o que significa cada um dos protocolos e eu seleciono, e ele já puxa qual é o tempo previsto para esse protocolo, certo? Item número 4. Permitir configurar os procedimentos odontológicos para que apresentem cores no odontograma e identifique sua utilização por dente, face, geral, dente decíduo ou permanente. Na configuração do procedimento odontológico que nós vimos antes, a gente já permite o lançamento por dente, face, geral, extração,
por dente permanente eu decido e quais são as cores. Então, quando realizado azul, quando programado amarelo, quando registrado vermelho. Por exemplo, fica a critério de vocês. E no momento em que eu faço o atendimento odontológico, selecionei o odontograma, cliquei no dente, selecionar um usuário aqui. Um instantinho. Fechar as telas de aviso que ele dá. Quando eu clico no dente 52, por exemplo, seleciono aqui restauração dente decíduo. Eu tenho as cores das faces para seleção. Ele vai gerando, ele vai avisando também as situações, se permite ou não permite, enfim. Tudo a critério de vocês também. Define já a cor do procedimento no odontograma, ok? Item número 5. Possibilitar o cadastro de classificações de risco, definindo níveis, tempo de espera para atendimento, identificação de cor, possibilitar definir por local de atendimento a classificação de risco adotada. Metade desse item nós revisamos no item acima, né? Nós temos então o cadastramento das classificações de risco por níveis e tempo de espera, e também nós definimos no setor. Então, dentro da tela de setores, eu localizo qual é a unidade e o setor que eu desejo incluir esse protocolo, Manchester, Humaniza SUS, ou protocolos a critério de vocês. Seleciono aqui, informações, informa a classificação de risco e defino. Vou trabalhar com Manchester. Ou outro protocolo, caso tenha cadastrado. Automaticamente ele começa a cobrar essa classificação de risco e tempo para atendimento, ok? Tranquilo nesse item? Então, número 6, permitir a inativação de procedimentos odontológicos, com isso exibir apenas procedimentos ativos para os profissionais da odontologia. Como a gente viu na tela de procedimentos odontológicos, nós temos procedimento inativo. Então, eu posso marcar, quando utilizar na tela, esse procedimento não vai ser apresentado. Tá? Caso aqui, gravei ele. Se eu entrar na tela de atendimento odontológico, com o meu operador referenciado que desconectou de novo, um instantinho por gentileza. Atendimento odontológico. Carrega, inclui. No odontograma, esse procedimento ele não vai mais estar apto, não vai mais estar ativo. No caso aqui, o procedimento já não aparece mais na tela, ok? Item número 7, permitir a recepção automática de usuários pré-agendados com possibilidade de inclusão de usuários à procura espontânea com seleção na ordem de atendimento, possibilitar verificação de pendências de vacinas dos usuários atendidos. A nossa solução ela trabalha com agendamento. Nesse caso aqui, eu posso cadastrar pelo agendamento aqui, só vou fechar os avisos. Vou agendar aqui o Fernando Criança, por exemplo. Vou vir aqui, profissional, vou selecionar o da odonto. Só um instantinho, vou pegar qual é o profissional que eu acabei esquecendo. Operador número 8, profissional 24. Então aqui, 24. Vou verificar se ele tem horário, se não tem eu já crio. Pesquiso vaga, eu vejo qual é a unidade que ele pode ou não pode. Aqui ele não tem, eu só vou criar o horário rapidinho para definição dele. Ele está listado na unidade 9 no setor 3. Então aqui, novo registro, teste, profissional 24, show, ambos, todos. Você está criando a agenda dele, né? Só estou criando a agenda, isso mesmo. 31/12, das 8 às 18, quantidade 15, vamos colocar por tempo, 30 minutos. Adiciona, grava. Aqui no agendamento, então, vou fazer a pesquisa de vaga de volta. Unidade 9 tem. Vou agendar ele para hoje, lá por 16h30, por exemplo, né? Agendei o paciente. Vou visualizar o documento aqui.
Essa recepção ela dá um código de barras que pode ser utilizado para recepção automática. E aqui na tela de recepção, na odontologia, fechar algumas das telas, recepção de usuários, carregar para a unidade 9, setor 3, vejo que não está apresentando ninguém, mas se eu vir no setor aqui, importar agendamentos próprios, grava e fecha, grava, a recepção já traz os usuários agendados ao profissional, no caso para o dia 12, né? Dia 12. O Fernando aqui aguardando. Ou eu posso fazer a inclusão manual, daí no caso demanda espontânea, certo? Número 8, enorme. Mas daí pendência de vacinas? Pendência de vacinas, eu esqueci. No item do atendimento, só abrir nessa outra tela aqui rapidinho que é mais rápido. Odontologia. Quando eu vou fazer o atendimento odontológico do paciente, a nossa solução permite a configuração para avisar se o paciente tem alguma vacina pendente. Então eu defino ele, clico 2 vezes ou incluo ele, né? Ele já dá o aviso histórico de aplicações de vacinas. Aí se ele tem alguma pendente, mostra, senão ele pode mostrar a carteira de vacinação ou outras informações referentes à vacina dele. Tá? Isso é configurável, daí tu ativa ou inativa a teu critério. Tá? Item número 8, possibilitar o registro de triagem odontológica informando o profissional, especialidade da triagem, pressão, temperatura, peso, altura e justificativo do atendimento. Possibilitar o registro de procedimentos gerando faturamento em BPA. Ao realizar triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar nível de classificação de risco conforme o local de atendimento. Ordenar pacientes para atendimento conforme classificação de risco, identificando a respectiva cor e apresentando o tempo de espera como cedido. Ao realizar triagem odontológica de pacientes, possibilitar informar protocolo de classificação de risco, gerando automaticamente o nível da classificação. Para atender esse item, a IDS tem na tela de atendimento odontológico todos os lançamentos. Então nós temos o lançamento aqui do usuário, dados da triagem, com pressão, por exemplo aqui pressão, temperatura, peso, altura, ele vai trazendo tudo que está alterado em vermelho, né? Um pouquinho desfocado. Aqui em classificação de risco, a definição do tempo de espera, né? No odontograma, as informações referentes ao dente e ao procedimento que é para realizar. Então aqui vou realizar esse procedimento, gravei. Automaticamente esse procedimento já gera um procedimento para BPA, conforme cadastramento. Caso eu queira, eu posso incluir mais procedimentos de BPA aqui, por exemplo, uma atividade educativa, um curativo, enfim, procedimentos em geral. E no lançamento, só vou fazer a finalização do atendimento aqui. Ele está pedindo a estratificação de risco, área, ele vai dando os avisos conforme a necessidade, né? Gravou, saiu. Saída vai ser... Não vou assinar nada digitalmente. Ele já finalizou o atendimento, já abre outros avisos e dá a classificação de risco também. Ok? Item número 9, permitir a programação de procedimentos a realizar para o usuário atendido. A nossa solução atende a esse item da seguinte maneira. Quando você delimita o paciente, por exemplo, o nosso teste que eu usei antes, aqui no odontograma eu posso clicar no dente, por exemplo, 52, e definir se eu realizei, se eu programei ou se eu registrei. Programado, eu posso lançar um procedimento para fazer depois. Então, eu vou programar uma restauração, por exemplo. Gravo. E essa restauração fica programada, aguardando a realização em um outro momento. Ok? Isso também tem diferenciação no prontuário, no odontograma do prontuário e tudo mais. Item 10, possibilitar a opção de assinar digitalmente os documentos impressos conforme certificação digital padrão ICP Brasil. Quando nós gravamos o Qual que é o atendimento... teu item, Felipe? Perdão? Item 10. Informação, controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. O meu está aqui. Ué? Deixa eu só ver se não está no prontuário odontológico. Só ver a página 57. Repete o teu. Permitir.
Possibilitar a opção de assinar digitalmente os documentos impressos. Pessoal, vemos do 13, né? 13, permitir registro de atendimento odontológico no procedimento realizado. Não, eu estou na página. Ficha de atendimento, sobre requisição de exames, não. Bom, eu estou na página 57, eu vou prontuário odontológico. Eu achei aqui, ó, permitir a assinatura eletrônica de laudos, exames laboratoriais e possibilitar que os exames digitados sejam liberados somente por técnicos superiores através da assinatura digital. Identificar por exame e por leitura. Mas daí esse aqui é do laboratório, não é, Fábio? Deixa eu só achar aqui. Porque minhas páginas não estão numeradas. Porque, permitir a programação de procedimentos. É o 9, né? Ok, aí o 10 é controlar os diferentes métodos de realização utilizados para cada exame. Ctrl L, controlar os diferentes Métodos de realização utilizados para cada exame. Realmente, está no 8 do laboratório. O 9 é associar automaticamente valores de referência. Isso. Ele pegou o laboratório mesmo. Aqui entrou no laboratório, né? Esse controle de estoque. Ele pulou Tenta seguir do por aqui, item 9 pro laboratório. ó. Laboratório. Os outros eu vou. Pode pular para. Depois a gente volta nesse. Deverá permitir uma área restrita a administradores. Deverá permitir Área restrita a administradores e técnicos. Permitir uma área restrita, não. A área. Em uma área Em restrita. uma área. Em uma área restrita. Não tem. Procure então o prontuário odontológico direto. Aqui, módulo prontuário odontológico. Qual que é o primeiro item? Depois a gente retorna nesse. Deverá permitir vírgula. É por isso que eu não achei. Ah. Em uma área restrita. Depois a gente volta naqueles. Depois a gente Beleza. retoma. Sem estresse. Módulo prontuário odontológico. Deverá permitir, em uma área restrita a administradores e técnicos, a configuração da impressão das receitas com as seguintes opções: exibir ou ocultar o cabeçalho da receita, para casos de papéis com cabeçalho pré-impresso; exibir ou ocultar o rodapé da receita, para casos de papéis com rodapé pré-impresso; exibir ou ocultar o logo do SUS; imprimir 2 vias da receita na mesma página; imprimir 2 vias da receita simples; imprimir 2 vias da receita de outros medicamentos; e recomendações e alterar o texto do cabeçalho da receita. A nossa solução atende a esse item vinculando a parte de modelos de documentos. Aqui nós temos como definir os tipos dos modelos: receituário próprio, controlado, outros medicamentos, atestados, enfim. Eu vou pegar um receituário X aqui, certo? Esse daqui é o texto, onde eu posso editar o texto e eu coloco o que nós chamamos de hash. Então aqui paciente, daí usuário, nome, ele vai colocar o nome do usuário que tu está atendendo e gerando o documento, tá? E posterior a isso, nós temos a edição do documento em si, do cabeçalho, onde eu posso gerar aqui, eu vou pegar nessa outra base para mais rápido apresentar. Onde eu posso gerar no cabeçalho a visualização do documento direto em tela. Ele só abre o editor do documento. Aqui permitir a edição. A gente edita por este relatório aqui. Um instantinho. Aqui, IDS Builder. Configuração de relatórios, perdão. Onde eu tenho os relatórios de receituário, por exemplo. Só achar uma prescrição de medicamentos próprios, por exemplo. E eu tenho como fazer a edição do desenho. Aí aqui o desenho fica a critério de vocês, tá? Vou puxar aqui, pegar um novo documento.
Descrição de nos próprios. Sim. Ótimo. Edita. Só um instantinho, por gentileza. Acho que ficou muito aberta essa tela e ele não está conectando. Eu vou fazer a abertura da tela. E aí aqui você pode fazer a alteração do documento a teu critério, conforme a gente viu em alguns itens anteriores, né? Então você tem o cabeçalho padrão, se você quiser tu pode deletar ele, pode deletar o campo em si também, né? Só inativar. E o documento ele sai sem o cabeçalho, ou colocar um logo, colocar uma informação a teu critério no receituário, e abaixo ele segue os medicamentos prescritos para o receituário, tá? Aí se tu quer ele em duas vias, a gente cria ele em páginas separadas, para impressão, tudo a teu critério. Beleza? Item número 2, deverá permitir a classificação da prioridade de atendimento do paciente no momento da inclusão dele na fila. Nós entendemos que atendemos esse item com a priorização via classificação de risco. Então, quando nós definimos aqui o profissional, se o profissional ele efetuar o lançamento de uma triagem ou de um atendimento em si odontológico, automaticamente ele vai atender perante a listagem que é apresentada aqui. Nesse caso, fica a critério a visualização da classificação de risco selecionada. Tá? Nesse caso, também tem na parte de triagem odontológica, aqui, odontologia. Só o meu profissional não tem acesso à tela pelos privilégios, né? Mas eu posso colocar aqui o carregamento, a definição da unidade, no 7, por exemplo, inclui e define o paciente é o Fernando apresentação. Na parte de triagem, os dados dele, declaração de comparecimento, esse setor não tem a classificação, só deixa eu ativar ele rapidinho aqui. Configuração de base é uma beleza, essas apresentações digitais são um pouco chatas por conta disso. Para atender ao que os itens pedem, é um pouco variável, tem que ajustar várias configurações. Aqui, unidade 7, setor número 3. Vou informar a classificação de risco Manchester, gravou. Só vou fechar a triagem odontológica, vou atualizar o sistema para ele pegar a configuração. Quando eu venho na odontologia aqui, triagem odontológica, unidade 7, incluo, eu já defino o paciente e qual é a classificação de risco dele. Se atendimento em 10 minutos ele fica laranja, por exemplo, né? Só vou ver aqui se tem algum item obrigatório, creio que não. Não. Gravou? Sim. Time profissional, 24. Não. Profissional 204, X. Profissional da triagem não tem, é obrigatório. Um momento, por gentileza.
Fernando, apresentação. Triagem ao meu profissional, 10 minutos. Gravou. Se eu cadastrar um próximo paciente, então, Fernando criança, por exemplo, triagem, vou lançar o meu profissional também. Classificação de risco dele é 240 minutos, azul. Gravar aqui, só tem que lançar um profissional que vai atender, ele fica azul. Se eu lançar um outro usuário, no caso aqui, que seja imediato, Fernando, nome social, 24, que é só por conta das minhas configurações, tá? Imediato, gravei, ele vai lá para cima. Ele vai regulando automaticamente a lista. Então, número 3, deverá destacar na fila de atendimento os pacientes com idade inferior a 3 anos e superior a 60 anos, assim como as gestantes em negrito ou identificação visual diferenciada dos demais. Aqui nós já trazemos a idade na lateral. Então já é um item padrão do nosso sistema, onde ele já traz a idade da pessoa direto na tela de visualização. Se o profissional da triagem precisar, ele já tem a visualização e já vê aqui também informações de outros pacientes, caso precise. Cliquei 2 vezes no Fernando criança, ele já traz a idade também em tela destacada no caso, tá? Número 4, deverá permitir a ordenação dos pacientes na tela por data, hora ou idade. Quando o setor ele tem a configuração para classificação, é a classificação que faz a ordenação. Quando não tem, eu posso clicar e posso ordenar aqui na lateral também. Nesse caso, o meu privilégio de admin, de master, permite eu fazer igual. Eu vou clicar e vou trazer para cima. O sistema não deixa por conta da classificação, mas tem um botão. Se eu vir na recepção de usuários, eu também posso fazer essa ordenação. Então, por exemplo, aqui, unidade 7, eu tenho esses pacientes que estão em triagem já, né? Mas eu vou incluir aqui mais 2, o José Souza, vai ser atendido pelo profissional 24. Não, vai ser atendido por qualquer um. Gravou. Vejam que ele está ali, o José Souza, vou incluir e vou lançar mais um usuário teste. O Gabriel, por exemplo, ou demonstração treinamento. Gravei. Se eu quiser, eu posso clicar no demonstração treinamento e passar ele para cima. Do José Souza, ou para baixo, no caso, a critério da configuração, tá? Aí depende muito do setor, da definição de classificação e tudo mais, certo? Número 5, possuir funcionalidade de registro de pacientes não atendidos com espaço para justificativa do não atendimento pelo profissional. Na triagem odontológica, nós temos o demonstração treinamento e o José Souza, que foram recepcionados. Chamou na triagem, a pessoa não veio, dá para clicar aqui no botãozinho no canto, tá cortando um pouco, mas nesse botãozinho aqui do canto. Então, cliquei no demonstração e defini motivo, paciente, ausência do recurso do paciente, enfim, e a justificativa do porquê ele faltou. Aí ele sai da fila e ele vai como não atendido. Tá? Número 6, deverá permitir busca de um paciente da lista pelo nome. Nós temos aqui a pesquisa do usuário, onde ele apresenta todo mundo que está aguardando na lista. E eu posso selecionar o Fernando apresentação. Ele já me traz o campo aqui. José de Souza. Quando a lista é muito grande, né? Cliquei fora e ele já me clica na lateral do José. Beleza? 7. Deverá permitir a chamada dos pacientes através de painel de chamadas. Então, a mesma configuração que nós temos para o atendimento, nós temos aqui no setor de odonto. Junto ao setor, nós temos como configurar a utilização de painel. Então, eu coloco aqui o painel, teste triagem, defino qual painel, 1 ou 2, por exemplo. Posso ter mais de um painel configurado. Gravo. Vou fechar as telas aqui de recepção e triagem e abrir novamente. E aqui eu tenho o painel eletrônico que fica disponível para utilização também. Tá? Nesse caso aqui, vou abrir o painel número 2. Vou acessar. Aguardar ele fazer a carga do painel.
que eu tenho como carregar e fazer a chamada dos pacientes, né? Então aqui, unidade 7. Terminando, inicializar só um instantinho. Vou fechar algumas telas aqui para apagar a condição. Eu vou clicar no José Souza e vou clicar em painel. E o painel vai fazer o chamado do José Souza. José Souza dirigir-se a teste triagem. Ok? Número 8. Deve possuir forma de atualização automática da lista de pacientes exibidos na tela por tempo parametrizado, facilitando a visualização de novos pacientes na lista. A nossa solução ela atende a essa questão na configuração do módulo, onde nós definimos o tempo em recarga em segundos. Então, 60 segundos para recarregar a recepção, 60 atendimentos, 60 triagem. Eu posso ajustar esse tempo a critério, tá? O que isso faz? Isso praticamente clica no carregar automaticamente. Para atualizar, por exemplo, alguém veio da recepção, a tela de triagem atualiza automático a cada tantos segundos e traz o usuário novo aqui recepcionado para fazer a triagem e assim por diante. Ok? Número 9. Deverá permitir que o profissional possa listar apenas os pacientes que não foram atendidos. Aqui nós temos a listagem de legenda de cores, onde eu posso marcar ou desmarcar conforme os pacientes que eu quero visualizar. Aqui nós temos os atendidos. No caso, se eu marcar ou desmarcar, ele vai habilitando ou desabilitando os atendidos. Número 10. Deverá permitir que o profissional possa listar apenas os pacientes que já foram atendidos. Aí aqui eu desmarco todo o restante e ele mostra só quem já foi atendido. Ou quem é da triagem e assim por diante, né? Conforme a legenda marcada e o item selecionado. Número 11. Deverá permitir o registro do atendimento odontológico a partir de um paciente na lista. Nesse caso aqui, só vou vir no módulo geral rapidinho, ver o meu operador de odontologia. Aqui. Vou acessar o sistema com ele. Quando eu abro a tela de atendimento odontológico, automaticamente ele vai me dar os pacientes que estão aguardando na triagem ou na recepção. Aí eu posso clicar 2 vezes na pessoa, Fernando Apresentação, por exemplo, e fazer o atendimento desse paciente no caso, lançando todos os dados do atendimento dele, ok? A partir da lista, né? Número 12, deverá exibir ao profissional as informações do atendimento e paciente. Para atender esse item, nós temos no atendimento ao paciente a visualização do prontuário, do histórico, né? Eu posso configurar o histórico para abrir sozinho ou não, fica a critério de vocês. Aqui nós temos o histórico de atendimento odontológico, trazendo todas as informações que já foram registradas ao paciente, odontogramas, profissionais que atenderam, triagens feitas e assim por diante. Beleza? Data do atendimento, 13. Data do atendimento, unidade de atendimento, nome do profissional, especialidade do profissional, nome completo e foto do paciente, idade em anos, meses e dias, número do prontuário, restrições alérgicas. Tudo isso nós temos a visualização na tela, com os dados, a data, a idade do paciente, data de aniversário, data de nascimento, foto, nome do paciente, informações referentes à especialidade do profissional, triagem, classificação de risco, odontograma e, claro, no histórico nós temos os outros profissionais que atenderam, o que foi realizado para esse paciente, tudo isso em ordem cronológica, tá? Data e horário que foi feito, procedimentos no caso, né? 14. Deverá disponibilizar acesso à anamnese do paciente com a opção de preenchimento de uma nova anamnese ou consulta ao histórico de anamneses preenchidas anteriormente. Nós trabalhamos na tela com a parte de anamnese, aqui embaixo esse botãozinho, ou anamnese odontológica, a critério de vocês, tá? Se eu clicar nesse botão, ele já filtra o meu paciente e dá a opção de fazer o lançamento da anamnese. Se eu quiser, eu posso visualizar no histórico, o histórico de atendimento que a gente revisou antes, ou na tela da anamnese odontológica, eu seleciono o meu paciente
caso, eu não tenho nenhuma anamnese lançada para eles, então vou acabar isso aqui rapidinho. Na tela de anamnese odontológica, eu lanço o paciente número 1, por exemplo, e aqui ele me dá todas as anamneses que foram realizadas para ele em datas anteriores também. Beleza? 15. Deverá disponibilizar acesso às informações de doenças e agravantes do paciente em conformidade com as opções exigidas nas fichas de atenção básica do ESUS. Aqui nós temos no atendimento odontológico a parte do lançamento do odontograma, com os procedimentos que a gente já visualizou, e esses procedimentos odontológicos, eles podem ser vinculados a procedimentos do ESUS-AB a critério. Então a gente cria o procedimento odontológico, define os detalhes e vincula o procedimento do ESUS-AB a critério para contemplar, para ir exportado na ficha conforme a necessidade. 16. Deverá disponibilizar acesso a informações familiares do paciente. Nossa solução permite. Volta nesse último item. 15, né? Ali fala de doenças, né? Doenças e agravantes. Não do procedimento. Tranquilo. Doenças e agravantes nós temos no cadastro do usuário, na parte de condições de saúde dele. Aí ele já traz. Também traz a questão de insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, se é fumante ou não, asma, hanseníase, tuberculose. Na tela do atendimento, né? Ele acessa via direta, né? Na tela do atendimento tu clica no usuário e tem as informações direto em tela. Só uma tela acessória para não pesar mais ainda coisas no atendimento, né? Beleza? Item 16, deverá disponibilizar acesso às informações familiares do paciente. Nós atendemos a esse item também clicando no botão de usuário e clicando no botão domicílio quando o mesmo possui domicílio. Nesse caso, o usuário número 1 não possui, 12 não possui. Usuário número 1, vamos ver. Eu vou fazer a troca de paciente aqui. Usuário, domicílio, eu posso visualizar as informações da família. Aí dados do ESUS-AB do domicílio geral e também os componentes familiares. No caso, o usuário Robert Neto e o usuário de demonstração são membros da família dele. Beleza? 17, deverá disponibilizar acesso ao prontuário médico. Nós visualizamos já, né? O meu tá. Deverá disponibilizar acesso aos resultados de exames. Pulou pro 18. Bom. Qual que é o teu aí? Pode Acesso? mostrar o 17. É o prontuário médico, no caso a gente acabou de visualizar, tá. né? Aqui. Que é aqui em histórico, atendimento de consultas, né? Só aguardar ele fazer a abertura. Esse paciente tem bastante prontuário para os profissionais, né? Ok? Ele já traz então o prontuário de atendimento de consultas médicas, né? E o item 18, ele refere a disponibilizar acesso aos resultados de exames com a opção de impressão deles. Nós temos no histórico de exames essa possibilidade. No caso aqui, na parte de movimentações, histórico, lembretes, na parte do atendimento de consultas mesmo. Aguardar um instantinho. Nós temos os resultados de exames lançados e, caso necessário, a gente pode fazer a impressão do resultado do exame a critério. Tá? É a declaração ou o prontuário eletrônico, selecionando só a parte de atendimento para resultado do exame. Beleza? Item 19. Deverá disponibilizar acesso a todos os medicamentos que o paciente retirou na rede municipal. Nós atendemos esse item com o histórico de fornecimento de insumos. Aí não significa que foi prescrito, é tudo que ele pegou realmente, né? Aqui tem todos os itens que ele pegou na farmácia, né? Se houve programação ou não. Manual, de repente. Isso mesmo. Pegou direto lá na farmácia também, há essa possibilidade como farmacêutico, né?
Item 20, deverá disponibilizar acesso aos registros de informações sigilosas do paciente liberados para o acesso. A nossa solução, ela trabalha com um nível de sigilo a critério de vocês. Então, dentro do histórico de atendimento odontológico, o profissional ele só vai poder visualizar os atendimentos que forem realmente liberados para ele. Nesse caso, vai depender do tipo do cadastro da unidade. No caso aqui, unidade de saúde, a unidade que nós utilizamos é a unidade número 1. Aqui. Dentro dessa unidade eu tenho na parte de atendimento o prontuário restrito. Um pouquinho desfocado, mas se esse item tiver marcado, eu só vou poder visualizar se eu tiver acesso a essa unidade. Se eu não tiver acesso à unidade que está marcado o prontuário restrito, tudo que for feito dentro dela não vai aparecer no prontuário para quem não tem acesso a ela. Quando não está assinalado, aí o acesso é geral. É geral isso, mas daí depende da visualização de sigilo, caso haja também, para o profissional. Mais uma configuração. Isso, mais uma configuração. 21, deverá disponibilizar acesso aos medicamentos de uso contínuo. Nós atendemos ao item com a parte do histórico. Medicamento de uso contínuo que a gente entende são medicamentos prescritos também, tá? Aí nós temos na prescrição de medicamentos a possibilidade de ver se o mesmo é contínuo ou não. Posologia, as informações, medicamentos em geral, ou mesmo na parte do histórico de atendimento de consultas também traz essa informação dos medicamentos de uso contínuo. Aqui no caso, prescrição de medicamentos, se ele é de uso contínuo ou não, ele já traz aqui também. Posologia, via de administração, idade e o uso, se é oral, se é contínuo também. E a prescrição, beleza? Item número 22, deverá disponibilizar acesso à carteira de vacinação do paciente. Nós já visualizamos isso anteriormente. Nós temos acesso ao histórico de aplicação de vacinas e nós podemos imprimir a carteirinha dele, caso precise. Tá? Falta bastante. Item 23, deverá disponibilizar acesso ao prontuário do paciente com informações referentes a todos os atendimentos registrados para o paciente, contendo no mínimo as seguintes informações. Aí ele segue no 24, né? Unidade de atendimento, profissional do atendimento, sua especialidade e registro, registros coletados durante o atendimento, procedimentos realizados, exames requisitados, prescrições efetuadas, atestados, declarações impressas. Esses dois itens aqui nós atendemos junto ao histórico de atendimento odontológico. Então ele vai trazer todas as informações referenciadas ao atendimento e caso haja, eu posso fazer a impressão, por exemplo, de um atestado, de uma ficha de atendimento, de um receituário, de um prontuário odontológico, tudo a critério de vocês. Tá? Um receituário, um medicamento, por exemplo, né? Ele já vai apresentando a informação aqui. Item 25. Deverá possuir odontograma que permita ao profissional clicar sobre qualquer elemento dentário para definir a situação em que ele se encontra. Como a gente viu, nós temos o odontograma que atende ao item. Né? 26. Deve possuir diferenciação entre arcada adulto e infantil. Nós já trazemos as arcadas separadas aqui. Os dentes abaixo e acima, conforme a numeração dos mesmos. Né? 464. Certo? 27. Deve permitir que seja escolhido o tipo de marcação, que pode ser dente, arcada, quebranto de boca, para caso de informação de procedimentos de limpeza demais feitos em vários dentes. Aqui nós temos a parte do geral, que você pode criar os procedimentos odontológicos separando por sextante, por arcada, por demais dentes em realização. Aí fazer o lançamento direto sem a vinculação a um dente em específico. Arcada direita, sextante, direito superior, enfim, a critério de vocês. Tá? Item 28. Deverá permitir a seleção de procedimentos previamente cadastrados ao clicar sobre qualquer elemento dentário, automatizando os registros, facilitando a informação de todos os procedimentos gerados em um tratamento de canal, por exemplo. Atendemos esse item clicando sobre o dente e lançando o tipo do procedimento referenciado
E claro, o procedimento é vinculado ao procedimento SIGTAP, o procedimento ESUS que a gente viu anteriormente, né? Beleza? Item 29. Deverá permitir o registro dos procedimentos efetuados validando todas as regras da tabela de procedimentos do SIGTAP, evitando críticas posteriores na produção do BPA. Como nós vimos, cada procedimento odontológico tem a vinculação do procedimento SIGTAP. Se eu lançar o procedimento odontológico aqui e eu não puder fazer, ele já dá o aviso que a informação é inconsistente ou que um campo falta preencher, ou mesmo se eu não posso fazer o lançamento do procedimento, ele me avisa também. Então, gravou, aqui eu posso. Daí ele já faz aqui é a exodontia do dente, já tira o dente fora, tá? 30. Tá? Pode passar esse, quantos itens tem essa parte? Tem o 30 até o 55. Esse aqui eles demoraram para fechar, só que eles recuam, ele é meio dia, só que eles precisam de um fim para fechar todos lá dentro. Entendi. Nós vamos ter que dar uma pausa, pode apresentar o 30, e daí a gente termina o retoma o e-mail, No e-mail. finaliza o dom e segue para os outros módulos. Não Perfeito. consegue finalizar o donto até 10 meio-dia? É porque eles fecham. 11 meses. A gente fecha antes, na verdade o prédio fecha meio-dia, mas eles fecham antes, o cara tem que fechar todas as janelas. Daí tem a parte de alarme, daí demora bastante para ele. Tranquilo. São muitos itens mesmo, Tem mesmo mais. fechados. Tá quase tentar pela se metade medir. ainda, né? É. Se agora é o 30, vai até os 55. Ainda tem mais um módulo odonto lá para cima, que ainda faltam alguns, né? Enfim, o 30, sendo o último pela manhã, deverá permitir o registro do CID principal, possibilitando a consulta do CID por nome ou código. Aqui dentro de cada um dos lançamentos nós temos o CID, ou mesmo nós temos na parte de finalização o CID principal, onde ele pode ser localizado por código, por exemplo, um R51, ou por nome, cefaleia. Ele já apresenta todos que apresentam essa nomenclatura. Perfeito. Finalizando ao item 30, seguimos a 1h30 agora, vai? 31. Vou colocar ele em roxo.